Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre videogames? Rino curte videogames? Eu sempre falo isso, parece que eu tô dando carteirada toda vez aqui. Eu me sinto até mal de ficar repetindo isso, mas é que muita gente não sabe. Eu sou formado em jogos. Eu tenho uma faculdade de desenvolvimento de jogos digitais e eu tenho um curso técnico de design de jogos. Então, isso antes do canal. Então, a minha relação com jogos, a minha relação com videogame é muito mais antiga do que a minha relação com quadrinhos. Eu venho de um universo que é muito mais dos jogos do que dos super-heróis. Por mais que o Nerd All Stars tá aí há quase 9 anos, agora em 2024, falando basicamente sobre quadrinhos e super-heróis. Eu sempre colecionei, sempre li quadrinho, sempre fui atrás das histórias, das origens e cronologia e tudo mais. Mas eu cresci jogando videogame. Eu raramente tinha o videogame na época. Aliás, eu até tinha o videogame não na época, sempre uma geração atrasado. Mas eu nunca tive jogos. Então o que eu fazia? Eu ia na locadora. Tem muita gente que nem sabe que isso algum momento existiu, né? Uma locadora onde você ia jogar jogos lá, ou você pegava o jogo, levava para casa e devolvia 2 dias depois. Mas se você pegasse na sexta-feira, 2 dias depois caía no domingo, e no domingo a locadora estava fechada, então você automaticamente ganhava um dia a mais e devolvia na segunda-feira. Então era o que eu fazia. E aí, como eu não tinha jogos para os videogames que eu tive, eu ia na locadora e alugava 1 ou no máximo 2 jogos num final de semana, e eu sempre ia alternando esses jogos. Então eu conheci muitos jogos por causa disso. Na época que eu tinha o Nintendo 64, por exemplo, foi acho que onde eu mais joguei videogame na minha vida, porque todo final de semana eu tava jogando um jogo diferente. E como eu tinha 3 dias pra terminar esse jogo, eu aprendi a terminar jogo muito rápido. Eu jogava muito rápido, eu fazia tudo muito rápido, raramente fazendo 100%, óbvio, mas 100% da história. Porque o que me interessava era a história do jogo. Então, desde sempre eu cresci com histórias de videogames. E uma das franquias que eu mais amo desde sempre, que hoje pra mim talvez seja a minha 4ª franquia favorita, é Final Fantasy. Então, por isso que essa semana passada, aliás, eu fiz basicamente uma semana sobre Final Fantasy. Fiz história do Final Fantasy VII Remake, da DLC do Remake, fiz um top 10. Ainda falta fazer do Crisis Core, que eu vou fazer. Tô fazendo, inclusive. Mas eu falei, putz, esse top 10 que eu lancei era um top 10 do Metacritic, dos críticos. O meu top 10 é diferente. O meu melhores ou piores é diferente. Então eu queria fazer essa tier list. Queria fazer essa separação aí entre o que é melhor e o que é pior. Como eu joguei todos os Final Fantasies, eu acho que só não terminei 2 deles. Eu tô falando da linha principal de Final Fantasy, tá? Dos jogos numerados. Inclusive com continuações e os remakes. Tá bom? Então a gente tem aqui a nossa tier list. Cadê? Aqui. A nossa tier list tá dessa forma. Todos os jogos numerados, sem contar os online. Tá? Os online não estão aqui. Os online são os únicos que eu não joguei. Eu acho que o 11 no Brasil quase ninguém jogou. Muito pouca gente deve ter jogado o 11. O 14 eu sei que muita gente joga.
Mas, como eu falei, eu cresci jogando histórias. Eu cresci jogando jogos pelas histórias. Então, jogo online sempre foi uma coisa que nunca me atraiu muito, porque jogo online normalmente, não tem uma história, não tem um começo, meio e fim. É um jogo praticamente infinito. Então, por isso que eu nunca fui atrás desse tipo de jogo. Então, por isso que o Final Fantasy XI e o XIV não estão nessa lista aqui, tá? Essa lista é totalmente na minha opinião. É totalmente baseada na minha opinião, tá? Eu sei que muita gente vai discordar. Eu sei que tem gente que vai concordar com alguma coisa aí. Mas jogos que não são dessa linha principal eu não quis colocar porque é muita coisa. Aí já entra Tactics, todos os Tactics, os Dissidia, que são os jogos de luta, Final Fantasy e tudo mais. Eu quis realmente fazer só dos jogos principais, que são muitos, certo? Então vamos começar? Vamos começar e eu quero depois que vocês deixem aí. Eu sei que essa live vai virar um vídeo, né? E aí vai virar com comentários. Eu quero que quem tá assistindo aí e quem tá agora ao vivo me fale se vocês estão concordando, discordando, se vocês querem que eu faça esse tipo de tier list para outros assuntos, para outros jogos. Como eu falei, eu jogo desde sempre. É complicado falar por causa da idade, mas assim, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida é um jogo de esconde-esconde do Atari. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Então entrega um pouco a idade. Daí pra cá, eu jogo tudo. Tudo que tem história, eu tô jogando, tá? Então, vamos começar. Eu quis separar aqui pela ordem de lançamento, certo? Final Fantasy 1. Aliás, antes disso, eu separei aqui perfeito, ótimo, bom, ok e ruim. Não tem péssimo, porque eu acho que não tem um Final Fantasy péssimo. O pior pra mim vai estar no ruim. Então, Final Fantasy é uma franquia que realmente eu gosto muito e tem muitos jogos muito bons. Então por isso que eu prefiro nem colocar uma opção de péssimo, porque raramente teria um jogo pra isso. Final Fantasy 1. O primeiro Final Fantasy é um clássico, certo? Apareceu com os 4 Guerreiros da Luz. Não tem um personagem protagonista, né? Você cria seus personagens, os jobs dos seus personagens. É um jogo extremamente revolucionário. Para sua época, é extremamente revolucionário. É o que definiu praticamente um gênero inteiro. Eu acho que assim, hoje em dia pode ser visto mais ou menos como um jogo ok. Hoje em dia talvez não tenha tanto apelo, mas se você parar pra pensar na importância desse jogo, e que basicamente tudo o que veio de RPG nos videogames veio por causa desse jogo, eu gosto desse jogo até hoje. Essa versão do primeiro jogo, do primeiro Final Fantasy, ele é pro Nintendinho, se eu não me engano. E existem versões meio que remasterizadas, melhoradas. O pixel art o Pixel Remaster é uma coletânea ótima para rejogar esses primeiros jogos. Ele não tem de fato um remake, mas tem o Pixel Remaster, que é a melhor opção hoje em dia para jogar. E assim, jogando o Pixel Remaster hoje, que tem até aceleração e tudo mais, pra mim, Final Fantasy, o primeiro, é ótimo. Pra mim, ele entra como ótimo. O lance dos cristais surgiu aqui. O vilão, que é o Caos, surgiu aqui, que é o grande vilão até do Dissidia. Eu acho que, por tudo que o primeiro Final Fantasy representa, ele é ótimo até os dias de hoje.
Então, o plot twist da história é muito bom. Putz, nessa época, 1987, eu tava nascendo nesse ano. Eu nasci em 87, esse primeiro jogo surgiu nessa época. E com um plot twist nos jogos que não se via. E até hoje, pra mim, é um jogo ótimo. Eu gosto muito de jogar esses primeiros até hoje. Agora, o 2 é um jogo que eu talvez já não gosto tanto assim. O 2 eu acho que é um jogo que ele quis mudar muito já a dinâmica do primeiro. Ele veio com um esquema que não tem level, né? Ele não tem level 1, 2, 3. Ele tem uma progressão de jobs. É meio confuso. O herói, que é o Firion, se eu não me engano, ele luta contra o Imperador da Palamécia. É interessantezinho esse conflito com o Imperador, mas assim, é uma história já meio batida. Não tem um grande desenvolvimento. Eu acho que o 2, pra mim, ele é só um jogo ok. Eu acho que ele não entra como um jogo ruim, de fato. Não é um jogo que eu detesto, mas é um jogo que, assim, se você quer muito jogar toda a franquia, beleza. Mas se você não quiser, melhor não. Deixa pra lá. Eu acho que pra mim não é tão interessante não. O 3 também sinto a mesma coisa. O 3 que já traz as crianças como protagonistas, os Onion Kids, né? E aí depois vem com aquela historinha já batida que o 1 e o 2 já fizeram sobre o bem, a luta do bem e do mal, tanto que o vilão da história é Cloud of Darkness, é a grande nuvem do mal. Assim, é uma história meio que mais infantilzona, e o Final Fantasy, pelo menos o 1 e o 2, não era tanto. Ela tem uma pegada, assim, mais adulta, vamos falar assim, mas não, pra mim não é um jogo que me pega muito, não. Então o Final Fantasy 3 pra mim também é um jogo ok. Agora, o Final Fantasy 3 Remake do 3DS, esse eu gosto. Assim, calma. Esse eu gosto mais do que a versão original do 3. Aliás, tem um detalhe aqui, tá? Eu sei que eu tô colocando essas capas aqui, Final Fantasy 2 e Final Fantasy 3 do Super Nintendo, mas essas capas são erradas. Essas capas aqui, quando Final Fantasy foi do Japão para os Estados Unidos, o primeiro jogo foi para os Estados Unidos, o segundo e o terceiro não foram para os Estados Unidos quando foram lançados. Só o 4 foi para os Estados Unidos. Mas como ainda não existia internet, esse lance de saber exatamente o que acontecia nos outros países, quando chegou Final Fantasy 4 nos Estados Unidos, não tinha o 2 nem o 3. Então, para não confundir a cabeça da galera ocidental, eles rebatizaram o 4 como Final Fantasy 2. O 5 também não foi para os Estados Unidos, e aí quando chegou o 6, não tinha outro título no ocidente, aí virou Final Fantasy 3. Eu sei que as capas estão erradas, mas vamos usar aqui para ilustrar, tá bom? Então a capa do Final Fantasy 2 é do 2 e do 3 é do 3, certo? O 3 Remake eu prefiro muito mais do que o 3 original. Então pra mim é um jogo bom. Esse jogo do 3DS, ele tem ainda aquela vibe, pelo menos visualmente, mais infantilizada, infantiloide, mas ele já tem uma progressão muito melhor. Já tem os personagens mais bem definidos, as personalidades, tem o Lunat, que é o protagonista. Então eu acho que já dá uma carinha melhor ali. Eu acho que o 3 pra mim é um jogo bom. O 3 Remake, tá? Se vocês puderem jogar e tiverem a oportunidade de jogar o remake do DS, eu falei 3DS em algum momento, né? É do DS. O 3 eu aconselho bastante. Agora, o 4 é um jogo que já veio com um esquema um pouco mais filosófico ali. Eu acho que já veio numa pegada mais cabeça, no esquema do cavaleiro que se volta contra o seu reino e tudo mais, e ele é perseguido por isso.
Tem o grande vilão que é relacionado com ele. Então, assim, o Cécio, a luta do Cécio, que é o protagonista, contra o Golbez, que é o antagonista, que leva eles até pra Lua. Eu acho esse jogo realmente bom. Realmente bom. Bom ou ótimo? Na verdade, bom. Sabe por quê? Será? Ah, tá aqui, ó. Porque o 4 Remake do DS, esse é ótimo. O Remake, que já vem com 3D e tudo bonitinho ali, tem até CGI, tem cenas computadorizadas e tudo mais. Eu acho que esse sim é um jogo ótimo. Esse jogo eu gosto bastante. Certo? O 4, inclusive, foi aonde surgiu o ATB. Eu, no vídeo da lista de Final Fantasy, falei que era no 6, mas na verdade o 6 trouxe o Limit Break, não foi o ATB. Então, me desculpem aí pelo erro. O 5, esse eu não gosto muito. O 5 eu realmente acho assim... Ele é ok, porque desses primeiros Final Fantasy não tem nenhum que é ruim. Não tem nenhum que eu deteste. Mas o 5 eu acho só ok. É um jogo que o protagonista pra mim não tem graça nenhuma. O Bartz simplesmente aparece. O vilão também, o X-Death, é meio genérico. Tem de novo a história dos cristais. Assim, não tem muito atrativo pra mim, pelo menos. Agora, depois do 5, a gente tem uma perfeição aqui, né? Depois do 5, a gente tem um jogo perfeito, que é Final Fantasy VI. Assim, Final Fantasy VI tem 14 personagens jogáveis. É muita coisa, é muito personagem. A Terra e o Loki, que são os protagonistas, são maravilhosos. É um estilo que já sai um pouco daquele esquema medieval que estava sendo trazido até agora. E ele tem uma pegada mais steampunk. E o vilão, pelo amor de Deus, Kefka Palazzo. O que esse cara faz, sádico total. Assim, é o Coringa do Final Fantasy. Então, pra mim, Final Fantasy VI é perfeito. É um jogo perfeito, tem cenas clássicas, tem cenas que muita gente que nem jogou o jogo conhece, a cena da ópera, por exemplo. E, cara, Final Fantasy VI não tem coisa negativa pra falar. Assim como Final Fantasy VII. Não preciso nem ficar me alongando muito aqui pra falar de Final Fantasy VII. Pra mim, é um dos melhores jogos ever. É um dos melhores jogos já feitos. Na questão qualidade, na questão jogabilidade, na questão de gameplay, de história, de personagens. Cara, personagens extremamente cativantes. É um negócio surreal. Quando foi anunciado o remake, em 2009, eu acho que foi, com um trailer, eu chorei assistindo esse trailer. Então, assim, não tem muito o que falar mais sobre Final Fantasy VII. E Final Fantasy VII Remake, pra mim, ele tá junto. Pra mim, ele é perfeito também. Ah, mas o Final Fantasy VII Remake, ele não é o jogo completo. Ai, meu Deus, o Final Fantasy VII, ele não é... Ele é muito linear. Ele é linear, porque o começo do Final Fantasy original é linear também. Então ele é muito parecido nesse quesito. Ele melhora aspectos do set original, ele melhora personagens, ele melhora relações e características. E assim, ele não tá completo, mas ele é uma parte. É igual você assistir uma série e analisar uma temporada. É a primeira temporada. Aquela temporada perfeita. Se a segunda temporada não é outra vibe. E aí no final você analisa aquela série como um todo, certo? Mas essa primeira temporada, vamos falar assim, que pra mim é o Final Fantasy VII Remake, sem o Rebirth. O Rebirth não tá nessa lista porque eu ainda não joguei. Eu sei que ele lançou essa semana agora, mas eu ainda não joguei. Então, o Rebirth pra mim
é um jogo... Desculpa, o remake é pra mim um jogo perfeito. Agora, uma polêmica na lista. Uma polêmica na lista é que o Final Fantasy VIII, pra mim, é o meu favorito. Eu sei que ele tem problemas, mas é o meu favorito. O problema é que o Final Fantasy VIII é o primeiro RPG que de fato eu joguei. Na época que lançou o 8, aqueles gráficos surreais, aquela introdução magnífica. É uma introdução que, pelo amor de Deus, o começo do Final Fantasy VIII é lindo. Aquele campo e sobe uma pena e desce uma espada que é a Gunblade, uma espada com uma arma. E tem uma luta na época, em 1999, com 3D magnífico. Aquilo pra mim foi surreal. Todo o jogo pra mim é maravilhoso. Toda a temática. É o primeiro Final Fantasy que de fato tem aquele esquema de romance. A vilã eu gosto também. A Edea, que transforma na Ultimécia. E tem toda a viagem no tempo e tudo mais. Mas eu entendo que ele tem problemas. Eu entendo que o Final Fantasy VIII tem aquela parte com o Laguna, que é um pouquinho arrastada, que é muito confusa. Que assim, fica tudo meio que subentendido. O que ele é, quem ele é. A narrativa poderia ter sido um pouco melhor. Então, assim, pra mim, na minha opinião pessoal, ele é perfeito. Falando com a emoção. Falando com a razão, ele é ótimo. Na razão, Final Fantasy VIII é ótimo. A minha parte emocional diz que é perfeito. Mas eu sei que ele é ótimo. Então, assim, muita gente vai discordar, porque eu sei que muita gente não gosta do 8. E eu sei que muita gente fala que não gosta do 8 e nunca jogou. Tá? Então, deem uma chance pro 8. Vão jogar o 8, ver como é, as GFs, as invocações. Meu Deus, naquela época, imagina... Joga esse jogo com os olhos de 1999. É bizarro de bom. Ah, desculpa, eu passei algumas coisas aqui que fazem parte do set. A gente tem duas coisas aqui. Como tá fora da lista, eu não percebi, mas ó. Dirge of Cerberus faz parte do set. O Dirge of Cerberus, ele é um jogo completamente diferente de Final Fantasy. Ele não é, de fato, um RPG como é o Final Fantasy. Mas ele faz parte da história e ele é uma parte importante da história. Porque ele conta o começo do começo. Ele conta antes do prelúdio. Então, assim, como surgiu o Sephiroth, de fato, tá no Dirge of Cerberus. Então, assim, a importância tá aqui. É um jogo meio que em primeira pessoa. Eu gostava na época. Pode ser o meu emocional falando, porque eu não cheguei a jogar ele há pouco tempo. Eu joguei ele na época que ele lançou lá no PlayStation 2. Depois disso eu não joguei mais. Então eu posso estar falando um pouco só com a emoção, mas eu lembro dele ser um jogo bom. Pra mim é um jogo bom. Não lembro dele ser ótimo, longe de ser perfeito. E não lembro também dele ser ruim ou só ok. Eu gostava. É que o Vincent é um personagem muito bom. Então, um jogo só sobre ele... Putz. Sei. Então, vamos falar que é um jogo ruim, mas eu amo muito esse jogo. Exatamente isso aí, Paulo. Eu também gosto desse jogo. Não amo, assim, de paixão. Mas não desgosto. Então, pra mim, ele é um jogo bom. Agora, eu gosto, mas a gameplay é terrível. Então... entra um pouco realmente da opinião pessoal nesse ponto aí. Eu sei que vai ter gente que vai concordar e gente que vai discordar. Agora, Crisis Core. Nessa versão ainda do Reunion. O Reunion, que é um remake do Crisis Core do PSP. Eu joguei na época do PSP. Eu chorei no final desse jogo.
É um dos jogos que eu realmente terminei molhado, com a cara cheia de lágrima, porque o final desse jogo é muito triste. E o Reunion trouxe isso numa qualidade 4K e tudo mais. E nossa, meu Deus do céu. O gameplay dele é mais ou menos. Ele tem um lance de que cansa um pouco, porque eu rejoguei ele há pouco tempo atrás, principalmente o Reunion. E ele tem um lance que cansa, do tipo assim, tem uma cena que a história é magnífica, mas tem uma cena e o personagem para aqui. Você pega o personagem pra andar e você anda 3 passos e vem uma outra cena. Então, às vezes, esse gameplay foi inútil. E aí vem de novo e volta e acontece de novo. Então, assim, chega alguns momentos que cansa. O finalzinho, quando você tem que arrastar o Cloud até lá no final, é meio chatinho. Na questão de gameplay. Na questão de história, é um jogo que compensa. Compensa tudo isso. Então, pra mim, é um jogo ótimo. Crisis Core, pra mim, é um jogo ótimo. É um jogo que você joga sabendo e mesmo assim você não quer que aconteça. Exatamente isso daí. Então, pra mim, é um jogo ótimo. Agora, a gente já falou do 8. Deixa eu ordenar um pouquinho aqui, porque tá meio bagunçado, né? Aí. Eu falei no vídeo de lista de top 10 dos melhores Final Fantasies pela crítica e tudo mais. E pelo público também, né? E assim, cara, Final Fantasy IX não tem discussão. Você pode não gostar por algum motivo. Você pode, sei lá, ter algum problema com esse jogo. Mas não tem como não falar que Final Fantasy IX é perfeito. Não tem como. Se o 6 e o 7 são perfeitos, o 9 nada mais é que a junção de tudo que foi bom em todos os outros jogos, inclusive no 6 e no 7, para criar um jogo novo. É um jogo homenagem. É um jogo que pega tudo que tem de melhor na franquia até esse momento e existe. Não tem o que falar. Então assim, Zidane até pode falar que a relação com o vilão é mais ou menos, porque o Kuja... Mas assim, não tem como falar menos do que perfeito para esse jogo. Desculpa quem não gosta, mas não tem como. O 9 fez brilhar os olhos, é muito único, exatamente, é isso aí. O 9 é único, cara. Agora, o 10... Eu lembro quando lançou na época do PlayStation 2 e nossa, que gráfico maravilhoso. Era um jogo que trazia uma vibe um pouco mais realista, porque o 9 trouxe eles meio bonecos, né? O 7 era totalmente boneco triangular quase. O 8 trazia um pouquinho a vibe mais realista, mas o 10, o primeiro jogo totalmente 3D de Final Fantasy. Final Fantasy sempre foi muito reconhecido pelo gráfico, desde essa época. E o 10, meu Deus, que gráfico maravilhoso. Mas, assim, sinceramente, pra mim, a história me cansa um pouco. A relação do Tidus com a Yuna me cansa um pouco. Gosto do jogo como um todo. O gameplay é legal. A progressão de nível é legal, porque aqui volta, depois do fracasso que foi o 2, na questão de não ter nível... Todos os outros têm, né? Todos os outros têm level, nível. E o 10 não tem. Mas o 10 tem uma progressão de level ali por trás que é interessante, eu gosto disso. Mas a história como um todo me cansa um pouco, sabe? O lance com o Sin, com a mudança no tempo, joga o Tidus pra lá, volta pra cá, isso é legal. Mas a relação com a Yuna me cansa. Então assim, pra mim... Pode ser meio polêmico. Mas pra mim, Final Fantasy X é ok. É um jogo que... Eu joguei na época, tá? Eu joguei na época que lançou. Eu tava com altas expectativas. Não joguei mais. Mentira, joguei uma vez depois porque eu fui jogar
o 10-2, e aí eu quis jogar o 10 pra relembrar. Então... Mas faz muitos anos já. Não rejoguei há pouco tempo, eu sei que tem uma versão remaster dele. Então não sei. Eu não sei se hoje em dia, rejogando talvez a versão remaster, eu veja com outros olhos. Mas ainda com os olhos daquela época, é um jogo pra mim só ok. Não é um jogo ruim, mas é ok. Me cansa. Agora, um jogo ruim é Final Fantasy X-2. O X2, cara, não dá. Não dá. Eu terminei. Todos esses que eu falei até agora, eu joguei até o final, tá? Eu terminei todos. Dos que eu tô falando até agora, terminei todos, incluindo o 10-2, o X2. É muito ruim, foi muito sofrido. Foi realmente sofrido chegar no final. Não tem salvação pra esse jogo, pelo amor de Deus. Sem chance. Não tem como ser nem ok, ele é ruim, de fato. Agora, Final Fantasy XII, esse é um jogo que eu adoraria rejogar. Eu joguei na época, eu não joguei a versão remaster, o Zodiac Age. Eu joguei a continuação dele, inclusive a continuação não tá aqui. Que é a continuação do DS, que também eu gosto. Mas o 12 é um jogo que na época que eu joguei, eu fiquei fascinado. Pra mim ele é ótimo. Ele é ótimo por vários motivos. A história, que traz de volta aquela vibe de império, de grandes cidades, que tem uma trama política e assim, coisa que vinha nos primeiros Final Fantasies. Então, a história é muito boa, os personagens são muito bons, o gráfico era perfeito na época, e é o primeiro Final Fantasy que traz um esquema que não tem mais encontro casual, não tem mais aquelas lutas que de repente você tá andando e putz, a tela muda e pronto, uma luta. Você vê o seu inimigo, e aí você escolhe lutar com ele ou não. Isso foi maravilhoso. Pra mim ele é ótimo. Ele, talvez, se eu jogar o remaster, ele possa entrar como perfeito. Talvez. Mas como eu ainda não joguei, eu ainda tenho a memória de quando lançou, pra mim ele é ótimo. É ótimo com o possível perfeito. Tá? Final Fantasy XIII é um jogo bem polêmico. É um jogo bem polêmico. E eu lembro dele ser muito polêmico, principalmente pela questão de é um jogo muito linear. Eu sinceramente não tenho tanto problema com jogo linear. Eu não me incomoda um jogo ser linear. O problema do Final Fantasy XIII, pra mim, foi na época que surgiu aquela história de vamos fazer a nova fábula Cristális e blá blá blá. E eles queriam fazer um grande universo compartilhado sobre o Final Fantasy XIII, que era um novo jogo da nova geração, veio até para Xbox 360, PlayStation 3. E aí ele ia trazer o Final Fantasy XIII, ia ter o Agito 13, que virou o Type 0. O Type 0 não tá nessa lista aqui porque ele não é continuação, ele não é nada, ele é um jogo spin-off à parte, um universo próprio. Então por isso que ele não tá aqui. Se eu colocasse o Type 0, eu teria que colocar Tactics, teria que colocar Dissidia e Crystal Defenders e por aí vai. Então por isso que eu não coloquei. E tinha também o Versus 13. O Versus 13 eu lembro do trailer, nossa, o trailer era maravilhoso. Só que o 13 em si, ele deu uma pecada nesse lance de ser linear. Ele deu uma pecada nesse lance da história, era muito confusa. Os Fal'Cie e os LC. E nossa, era um negócio meio esquisito. Eles queriam fazer tudo relacionado aos cristais de novo. Sinceramente, é um jogo que na época eu até achei bom. Mas olhando melhor pra ele, talvez ele seja só ok. Então assim, eu não sei se se hoje em dia eu colocaria ele no bom. Eu acho que eu vou manter ele no ok,
que eu não rejoguei mais ele. E o meu grande problema com o 13 são os personagens. A Lightning é meio sem sal. A irmã dela, que é super essencial, a Sarah, né? É super essencial pra história. É mais sem sal ainda. O Snow, que é o namorado, que, nossa, personagem chato. Então, assim, o que me fez não gostar muito do Final Fantasy XIII em si foram os personagens. E o Final Fantasy XIII, como não teve mais esse universo compartilhado ali, fizeram pelo menos uma trilogia. O 13-2 e o 13-3, que é o Lightning Returns, né? O 13-2 é ruim. É um jogo ruim. É um jogo chato, porque além de tudo, a protagonista desse jogo é a irmã da Lightning, que é a Sarah, que é muito chata. Então não dá. Sinceramente, o 10-2 não dá. O Lightning Returns volta a ficar ok. O Lightning Returns, pra mim, tem a mesma qualidade do 13. Ele melhora alguns aspectos do 13, sim, mas ele mantém ainda os mesmos personagens, ele ainda mantém a mesma história, ainda tem todo aquele lance dos Falsi, dos LC, que, nossa, era muito confuso na época. Então, assim, pra mim é só um ok. Então, eu acho que dessa forma ele ficaria ali. Agora, assim, analisando agora a linha do ok, sinceramente, Final Fantasy X talvez deveria ser no bom. Eu acho que ele não tem a mesma qualidade do 5, do 3, do 2. Eu acho que o 10 é um pouquinho melhor. Ele não chega... Só que aí o problema é... ele tá na mesma linha do 4. Eu gosto muito do 4, mas tudo bem. Eu vou deixar o 4 no bom e o remake do 4 no ótimo. Que realmente... o 4, ele é muito bom, mas ele é cansativo pelo esquema que ele é... ainda velho, vamos falar assim. Então, é isso. Agora, 15. O 15 e o 16 são os dois únicos jogos dessa lista inteira que eu não terminei. São os dois únicos jogos que eu joguei pouco. Então, assim, a minha opinião sobre esses dois é o que eu joguei até agora. Tá? São os únicos de toda essa lista que eu não finalizei. Pelo que eu vi, o 15 é ok. Eu não acho ele ruim. Eu não achei ele realmente assim, nossa, detestável. Eu já ouvi muita gente falar muito mal do 15. Mas pra mim ele é ok. Eu achei ele um mundo aberto meio vazio. Eu achei ele muito Monster Hunter. Eu achei muito Final Fantasy querendo ser Monster Hunter. Não sei se deu pra entender, mas assim, eu não fui muito com a cara do 15. Eu, sinceramente, a única coisa que eu gostei do 15 foi a lore. A história do Noctis, do lance da realeza e tudo mais. E o 15 é o que era o Versus 13, né? O Versus 13 mudou tanto da temática do 13 que acabou virando o 15. Então, assim, é um jogo que ele já vem de uma temática meio confusa. Ele já teve tantas alterações que acabou virando outro jogo. Então, ele pra mim é um jogo meio complicado. E o mais complicado dele é que ele tem muitas coisas fora ele. Então, assim, pra você entender o 15, você tem que assistir um filme, você tem que assistir um anime, você tem que jogar umas DLC meio aleatória para conseguir entender o 15. Então, é meio que por isso que até agora eu não retomei o 15 para jogar real até o final e terminar esse jogo. Então, por isso, pra mim, ele é só um jogo ok. Pode ser que finalizando mude ou pra mais ou pra menos? Pode. Mas por enquanto ele pra mim é um jogo ok. Tá? Agora, o 16 também é um jogo que eu não finalizei. Mas pelo pouco que eu joguei, ele é ótimo. Ele é um jogo que
Eu não vejo a hora de ter um tempinho a mais, um tempo livre pra voltar a jogar ele e finalizar. É um jogo que me fez pensar muito em The Witcher. Não sei se eu tô certo, mas me deu uma vibe muito The Witcher, o pouco que eu joguei. Eu joguei acho que umas 3 horas de gameplay mais ou menos. E o que eu vi, a história com o irmão dele, o irmão do Clive, o protagonista, e a traição que tem na família. Cara, é um Game of Thrones que é um Final Fantasy que voltou no esquema de medieval, como eram os primeiros Final Fantasies. Por isso eu achei ótimo, realmente. Eu acho que é um jogo que, assim que eu tiver um tempinho, eu vou até o final. Então é isso. Eu acho que essa é a minha lista. Essa é a minha tier list finalizada de Final Fantasy. E aí eu quero que vocês me digam agora como é que ficou a de vocês. Ah, e me falem também se é uma boa a gente fazer isso com outras franquias. De repente aí um Zelda? De repente aí um Metal Gear? De repente a gente faz com filmes? Filmes da DC, da Marvel? Quadrinhos? Aqui quadrinhos é um pouco mais difícil que muito quadrinho, né? Mas dá pra gente fazer umas tier list por aí, hein? O que vocês acham?